Há uma verdade que incomoda, mas salva. Deus não te criou para a mediocridade espiritual. São José Maria afirmava que a tibieza é o câncer da vida interior, porque destrói silenciosamente o amor. Quando te acostumas ao mínimo necessário, quando buscas apenas cumprir obrigações sem ardor, negas à graça o espaço de agir. Deus te chama a muito mais do que sobreviver espiritualmente. Ele te quer santo, inteiro, ardente. Antes de avançarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: Senhor, livra-me da mediocridade. Este ato simples já é gesto de combate espiritual. A mediocridade se alimenta do silêncio acomodado. A decisão pública de lutar rompe sua força. São José Maria dizia que Deus trabalha com quem se entrega sem condições. E essa entrega começa com um sim, exposto diante dele e do mundo. São José Maria ensinava que a mediocridade nasce quando a alma se contenta com pouco. Rezar apenas o mínimo, evitar esforços, fugir do sacrifício. A Igreja confirma que a caridade exige intensidade, não cálculos tímidos. Quem ama de verdade não mede o que oferece. Deus não quer religiosos profissionais, mas amantes decididos. A mediocridade é falta de amor, não de capacidade. É perda de ardor, não de talento. A mediocridade espiritual se instala quando a consciência deixa de ser exigente. São José Maria dizia que quem perde sensibilidade ao pecado já está caindo sem perceber. A Igreja ensina que a consciência precisa ser formada, iluminada e examinada com regularidade. Quando você passa a tolerar pequenos desvios, justificando-os como insignificantes, a alma começa a morrer lentamente. É assim que a tibieza se torna tirana. Deus não se satisfaz com a mediocridade porque ela te rouba o que Ele próprio plantou em ti. São José Maria insistia que todos, sem exceção, são chamados à plenitude da santidade. A Igreja confirma que não existe vocação à vida espiritual mínima. A mediocridade mutila tua vocação, reduz tua alma ao tamanho de tuas desculpas. Deus te chamou a algo grandioso, transformar o mundo a partir do teu coração. A mediocridade tenta persuadir a alma de que esforço é inútil. São José Maria combatia essa mentira dizendo que cada pequena luta, mesmo invisível, vale eternidade. A Igreja ensina que a graça aperfeiçoa o esforço humilde. Quem tenta e cai está mais perto de Deus do que quem não tenta nada. A mediocridade paralisa, a luta liberta. Deus não rejeita quem falha, mas rejeita a indiferença de quem nem tenta amar. A oração é o primeiro lugar onde a mediocridade se revela. São José Maria dizia que quem reza apenas quando sente vontade não ama a Deus, mas a si mesmo. A Igreja ensina que oração é dever sagrado e alimento da alma. Quando a oração se torna irregular, apressada, negligenciada, a mediocridade se instala. Deus não se satisfaz com restos de tempo. Ele deseja prioridade, fidelidade e presença real. A mediocridade destrói a unidade de vida. São José Maria alertava: não vivas uma vida dupla. A Igreja ensina que o cristão deve ser o mesmo em casa, no trabalho e diante de Deus. Quando você mantém uma fachada religiosa, enquanto tolera incoerências ocultas, a mediocridade cresce. Deus não se satisfaz com aparências. Ele quer verdade interior, sinceridade profunda, coerência que testemunhe sua fé ao mundo. A mediocridade se fortalece quando a alma evita a confissão. São José Maria dizia que quem foge do sacramento foge da verdade sobre si. A Igreja ensina que a confissão frequente purifica, esclarece e combate a tibieza. Quando você adia o perdão, deixa de enxergar a gravidade de suas quedas e perde vigor espiritual. Deus não quer que vivas apenas perdoável, mas renovado, limpo e capaz de recomeçar. A mediocridade espiritual nasce também do medo da cruz. São José Maria afirmava que quem rejeita o sacrifício rejeita o caminho de Cristo. A Igreja ensina que não existe santidade sem renúncia, pois o amor verdadeiro exige entrega. Quando você escolhe constantemente o mais fácil, preserva sua zona de conforto, protege seus caprichos,
a alma atrofia. Deus não se satisfaz com uma fé sem cruz, sem esforço, sem fogo. A mediocridade se insinua quando você perde o sentido de missão. São José Maria dizia que Deus não chamou ninguém para passar pela vida, mas para transformá-la. A Igreja confirma que cada batizado possui uma missão única, irrepetível e necessária no corpo de Cristo. Quando você vive sem propósito espiritual, reduzindo seus dias a repetições automáticas, o entusiasmo morre. Deus não se satisfaz com uma alma desocupada, indiferente e sem ardor apostólico. Outra marca da mediocridade é a entrega ao capricho emocional. São José Maria advertia que quem vive guiado por sentimentos torna-se presa fácil das tentações. A Igreja ensina que a vontade deve governar as emoções, não o contrário. Você não pode amar, rezar ou servir apenas quando sente vontade. A maturidade espiritual começa quando você age por decisão, e não por impulso. Deus não se satisfaz com uma alma instável e sentimentalista. A mediocridade alimenta-se de justificativas. São José Maria denunciava as racionalizações espirituais. Sou assim, não consigo, não tenho tempo. A Igreja ensina que a graça capacita sempre que há boa vontade. Quando as desculpas se tornam frequentes, a alma perde a coragem de enfrentar a verdade. Deus não se satisfaz com cristãos que vivem defendendo suas quedas, em vez de combatê-las com sinceridade. Muitos caem na mediocridade por falta de disciplina. São José Maria dizia que sem ordem não existe vida interior sólida. A Igreja confirma que o domínio de si é fundamento da liberdade. Quando você acorda sem horário, trabalha sem foco, reza sem regularidade, cria terreno fértil para a tibieza. Deus não se satisfaz com uma espiritualidade improvisada. Ele quer firmeza, constância e propósito. A mediocridade cresce quando você busca sempre atalhos. São José Maria advertia que a santidade não é obra de improviso, mas de perseverança. A Igreja ensina que as virtudes se formam pela repetição de atos bons. Quem quer resultados imediatos desanima diante das primeiras dificuldades. Deus não se satisfaz com quem desiste rápido. Ele deseja almas que lutam mesmo quando o progresso parece lento. Outro sinal da mediocridade é o medo da exigência divina. São José Maria afirmava que muitos recusam a santidade porque ela exige conversão real. A Igreja ensina que o amor perfeito expulsa o medo. Quando você teme perder comodidades, abandonar pecados secretos ou desapegar de afetos desordenados, bloqueia o crescimento espiritual. Deus não se satisfaz com um amor morno que evita a purificação interior. A mediocridade torna-se evidente quando a alma resiste à correção. São José Maria dizia que quem rejeita conselhos e advertências fecha as portas da graça. A Igreja ensina que a humildade é essencial para progredir. Se você não aceita ser corrigido, continuará repetindo os mesmos erros paralisado. Deus não se satisfaz com a soberba disfarçada de segurança. Ele deseja corações dóceis, capazes de aprender e recomeçar. A falta de caridade fina também revela mediocridade. São José Maria insistia que o amor verdadeiro aparece nos detalhes: gentileza, paciência, sorriso, delicadeza. A Igreja ensina que a caridade é medida da santidade. Quando você trata os outros apenas com o básico, sem generosidade nem ternura, vive um cristianismo pobre, sem brilho. Deus não se satisfaz com uma caridade mínima, mecânica e fria. A mediocridade espiritual floresce quando falta coragem para cortar o pecado. São José Maria era firme. Não negocies com aquilo que te afasta de Deus. A Igreja ensina que para crescer é preciso abandonar radicalmente ocasiões de queda. Quando você mantém ambientes, hábitos ou vínculos que te arrastam ao pecado, demonstra falta de decisão. Deus não se satisfaz com quem deseja a graça, mas preserva o perigo. Por fim, a mediocridade manifesta-se no cristão que não evangeliza.
São Josemaria dizia que fé que não se transmite enfraquece. A Igreja confirma que o apostolado é fruto natural da caridade. Quando você esconde sua fé, cala diante da verdade ou vive sem testemunho, perde vigor espiritual. Deus não se satisfaz com uma fé estéril. Ele quer uma fé fecunda, que ilumina e contagia. Uma alma que não vigia seus pensamentos enfraquece rapidamente. São Josemaria ensinava que quem deixa a mente correr livremente dá abrigo a distrações, fantasias e tentações que, aos poucos, corroem a vida interior. A Igreja lembra que o exame diário de consciência é defesa indispensável. Deus deseja lucidez, sinceridade e coragem para confrontar tendências que se escondem na própria mente, onde a batalha realmente começa. A participação nos sacramentos revela a verdade do coração. São Josemaria alertava que aproximar-se da Eucaristia sem profundidade reduz o mistério a rito vazio. A Igreja ensina que a missa exige recolhimento, adoração e desejo sincero de conversão. Quando a alma comunga por hábito e não por amor, perde força espiritual. Deus espera encontro autêntico, capaz de transformar intenções, decisões e gestos cotidianos. O combate contra pensamentos nocivos é decisivo para o progresso. São Josemaria afirmava que a tentação deve ser rejeitada no instante em que surge, antes que ganhe forma e domínio. A Igreja ensina que pureza de coração começa no plano interior. Permitir que imagens, juízos ou vaidades permaneçam é abrir brechas perigosas. Deus pede prontidão, disciplina mental e firmeza para preservar a ordem interior. A ausência de pequenas mortificações enfraquece a vontade. São Josemaria dizia que renúncias discretas, aceitar contrariedades, controlar impulsos, sorrir quando custa, geram força interior. A Igreja confirma que a penitência aperfeiçoa a caridade. Quando tudo é feito para evitar desconfortos, o coração perde vigor. Deus deseja almas capazes de renunciar a si mesmas para amar mais profundamente. A fidelidade aos pequenos deveres é termômetro da maturidade espiritual. São Josemaria insistia que Deus mora nos detalhes. Pontualidade, ordem, responsabilidade, capricho nas tarefas. A Igreja ensina que a santidade se constrói no cotidiano oferecido a Ele. Quando a pessoa trata obrigações de modo negligente, demonstra falta de amor. Deus deseja precisão interior, entrega completa, cuidado real com o que te foi confiado. O coração perde profundidade quando se entrega a distrações sem critério. São Josemaria advertia que uma vida cheia de ruído impede a escuta de Deus. A Igreja ressalta que o recolhimento é ambiente natural da graça. Quando o tempo é consumido por estímulos vazios, a sensibilidade espiritual diminui. Deus quer atenção, presença e silêncio fecundo, capaz de abrir espaço para decisões maduras e conscientes. A fé deixa de crescer quando se reduz à mera formalidade. São Josemaria denunciava o perigo de cumprir preceitos apenas por obrigação, sem ardor interior. A Igreja ensina que todas as obras devem brotar da caridade. Se o coração não participa, tudo se torna mecânico. Deus espera relacionamento vivo, não cumprimento frio de normas. O cristão que ama encontra vida naquilo que outros enxergam apenas como dever. Quando a alma perde o desejo de avançar, começa a recuar. São Josemaria dizia que o comodismo é inimigo mortal da santidade. A Igreja ensina que a graça impulsiona continuamente para o alto. A estagnação interior sufoca a generosidade. Deus quer almas que busquem mais, desejem mais e se deixem moldar pela exigência do Evangelho. Quem se acomoda renuncia à grandeza para a qual foi criado. Falta de ardor apostólico revela um coração que deixou de arder. São Josemaria explicava que o amor a Deus naturalmente se expande em desejo de levar outros ao encontro com Cristo. A Igreja afirma que evangelizar é a expressão da caridade. Quando a fé não transborda, ela se enfraquece. Deus deseja que você seja luz onde está, testemunho vivo, presença que desperta fome de verdade e de conversão. A reparação,
tão querida por São Josemaria, fortalece o amor. A Igreja ensina que oferecer sacrifícios por Cristo e pelas almas une-nos ao seu coração ferido. Quando a pessoa não oferece nada, vive um amor superficial. Deus espera corações que consolem, que reparem, que transformem dor em intercessão. A força espiritual nasce justamente desse espírito de compensar, com amor, o que o mundo nega a Deus. A falta de humildade é uma das portas mais sutis para o declínio espiritual. São Josemaria recordava que Deus só trabalha plenamente em almas que reconhecem suas misérias, sem dramatizar nem disfarçar. A Igreja ensina que a humildade é fundamento das virtudes, pois impede ilusões interiores. Quando você evita admitir falhas, perde luz. Deus deseja corações transparentes, que não temem encarar a própria verdade. A resistência às correções revela orgulho disfarçado de autossuficiência. São Josemaria dizia que quem rejeita advertências fecha a alma às graças que poderiam transformá-la. A Igreja ensina que a docilidade é parte da prudência cristã. Quando você se irrita com quem tenta ajudar, é sinal de que prefere preservar o ego a crescer. Deus quer almas corrigíveis, que aprendem com alegria e humildade. A falta de coragem diante das próprias batalhas interiores impede a maturidade espiritual. São Josemaria lembrava que ninguém se torna santo fugindo da luta. A Igreja afirma que a fortaleza é virtude necessária para enfrentar tentações, provações e a própria miséria. Quando você evita o confronto interior, deixa que velhas feridas continuem abertas. Deus deseja almas que enfrentem o que as enfraquece, e não que fujam. O comodismo aparece também quando se escolhe sempre o caminho de menor esforço. São Josemaria denunciava o hábito de evitar tudo o que exige renúncia. A Igreja ensina que o amor se prova justamente no sacrifício. Quando você escolhe apenas o que exige pouco, forma um coração frouxo. Deus espera respostas generosas, escolhas que custam, gestos que manifestam amor maduro e não infantil. A falta de constância destrói o progresso espiritual. São Josemaria dizia que não adianta começar muito bem e abandonar depois. A Igreja ensina que a perseverança é vencedora porque sustenta a alma além das emoções. Quando você alterna entusiasmo e abandono, nunca cria raízes. Deus deseja firmeza, continuidade, estabilidade na luta. É a constância que faz a virtude florescer e resistir às tempestades. Quando a alma deixa de buscar excelência no trabalho, revela que sua vida interior perdeu vigor. São Josemaria afirmava que santificar-se implica trabalhar bem, com competência e amor. A Igreja ensina que o trabalho é participação na obra criadora de Deus. Quando você entrega tarefas de qualquer jeito, demonstra tibieza. Deus quer que cada esforço humano seja oferta digna, expressão concreta de amor e serviço. A fuga do silêncio interior impede que a alma escute Deus. São Josemaria dizia que sem recolhimento não há verdadeira vida espiritual. A Igreja lembra que Deus fala no silêncio, não no barulho. Quando você preenche todos os momentos com distrações, perde a sensibilidade para a graça. Deus deseja espaços de quietude, onde a palavra penetre, cure, ilumine e ordene aquilo que o ruído tenta encobrir. A incapacidade de perdoar denuncia um coração endurecido. São Josemaria ensinava que quem não perdoa, fecha-se ao amor de Deus. A Igreja afirma que a misericórdia é a expressão suprema da caridade. Quando você guarda feridas e ressentimentos, cria obstáculos invisíveis que sufocam a vida interior. Deus espera que você liberte o outro e a si mesmo através do perdão, porta de cura e de maturidade cristã. Quando a alma deixa de aspirar às alturas, perde o sentido da vocação à santidade. São Josemaria insistia que Deus não pede apenas que não caias, mas que subas. A Igreja ensina que a perfeição cristã é chamada universal. Se você se contenta com pouco, limita a ação divina em sua vida. Deus deseja amplitude, grandeza, generosidade,
não almas que vivem aquém da graça, mas as que desejam tudo o que Ele quer dar. A resistência à cruz revela uma fé infantil. São José Maria afirmava que abraçar o sofrimento por amor é fonte de maturidade. A Igreja ensina que Cristo não redimiu o mundo pela facilidade, mas pela entrega. Quando você evita qualquer forma de dor, impede-se de crescer. Deus deseja almas que unam suas provações às de Cristo, transformando contrariedades em ocasiões de amor e redenção. A negligência com a confissão abre espaço para quedas mais graves. São José Maria dizia que o sacramento da reconciliação reacende a vida interior e devolve força ao fraco. A Igreja ensina que a confissão frequente ilumina áreas ocultas da alma. Quando você adia o perdão, conserva feridas abertas. Deus deseja curar, restaurar, reerguer. Mas precisa encontrar um coração pronto para se deixar purificar pela graça. O afastamento da Eucaristia enfraquece a alma como a falta de alimento enfraquece o corpo. São José Maria chamava a missa de centro e raiz da vida interior. A Igreja reafirma que a Eucaristia fortalece contra o pecado. Quando você comunga raramente ou sem desejo, perde vigor espiritual. Deus deseja unir-se a você, transformar seu coração e fazer dele tabernáculo vivo, capaz de irradiar seu amor. A ausência de caridade fina nos relacionamentos denuncia perda de sensibilidade espiritual. São José Maria insistia no amor manifestado em detalhes: paciência, delicadeza, respeito. A Igreja ensina que sem caridade nada tem valor. Quando você trata os outros sem atenção, vive um cristianismo sem beleza. Deus espera que sua presença cure, ilumine e pacifique ambientes, e isso começa nos gestos mais simples. A falta de entrega impede que Deus realize grandes obras em você. São José Maria dizia que Deus não pode agir plenamente onde encontra reservas e medos. A Igreja ensina que a graça se derrama onde encontra confiança. Quando você coloca limites à própria doação, até aqui posso ir, restringe a ação divina. Deus deseja tudo: mente, coração, vontade, tempo. Ele quer transformar sua vida inteira em resposta de amor. Tudo converge para esta verdade. Deus não se satisfaz com tua mediocridade, porque Ele te criou para a santidade. São José Maria repetia que Deus sonha com almas ardentes, generosas, decididas. A Igreja confirma que a vocação universal à santidade é caminho de todos. Se esta mensagem tocou teu coração, escreve nos comentários: Senhor, não quero viver no mínimo, quero amar no máximo. E segue firme. Deus fará o restante.